Boa noite, pessoal. Hoje eu vou tirar os comentários. Oi, Oh, boa noite, Ju. Tudo bem? boa noite. Boa noite, Boa noite Ju. a todos que estão entrando. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai tirar os comentários. Depois, em um determinado momento, né, tendo um tempo hábil, a gente vai colocar novamente para que vocês possam fazer os comentários de vocês. Muito obrigada pela participação de todos, tá bom? Boa noite, Ju. Boa noite. Boa noite a todos. Está um pouquinho antes, mas a gente já está aqui preparada. Vamos testar um pouco, né, Ju? Uhum. Organizar um Bacana. pouquinho. Muito Quem já bom. estiver na sala, de vez em quando tem um barulho do avião, aqui de Estamos em Moema. Moema, é uma região privilegiada, mas temos aí um barulhinho de avião para participar da nossa live, né? Uhum. Então tá bom, acho que deu Bem, certo. começando, né? Eu sou a Vamos fazer Juliane alguns Abreu. testes. Vamos começar, faltam uns minutinhos, Ju, vamos esperar um Melhor pouquinho? esperar um Ou já deu? pouquinho. Acho que sim. A gente marcou Não, às clima 19. perfeito, né? Isso, vamos esperar um pouquinho. Acho que está tudo Uhum. ajustado, tudo ok. Espero que todos estejam nos ouvindo bem. Acredito que sim, estou te ouvindo bem, Ju. Ai, que bom. Temos aí algumas pessoas que já entraram. Obrigada. Acho que a Boa gente pode noite a começar, Ju, que está bem todos. próximo já. Uhum. Sim, boa noite a todos. Boa noite, Pão. Boa noite, Eu Ju. sou Juliane Abreu. Eu sou psicometricista, formada pelo Espigai, aqui em São Paulo. Estou terminando a minha defesa da minha monografia para concluir o meu diploma internacional, né? Eu sou fisioterapeuta também, atuo na área neurofuncional e cheguei na clínica psicomotora Vânia Araújo há um ano. Já tem um ano que a gente está em parceria aqui, né? Muito E bom. agora a gente está nas nossas lives, né, Van? É um novo processo, né, de comunicação agora e também já não é tão novo, na verdade, mas agora, mediante a pandemia, todos nós estamos aí usando como recurso, né, para mais Uhum. aprendizado, né? Também vou me apresentar, porque por mais que sejam lives sequenciais, temos novas parcerias hoje. Então, meu nome é Vânia, sou psicomotricista e pedagoga, formada pelo INSPEGAI São Paulo, né? Com certificado internacional pela UIPR Paris, França, né? Tenho aí 14 anos, sou especialista em pedagogia com foco em educação infantil e fundei a Clínica Psicomotora Vânia Araújo, a qual a Ju é minha parceira. Então, estamos aqui hoje para fazer uma nova live com foco em, em crianças de 0 a 3 anos, mas eu quero retomar algumas coisas que nós falamos que é importante para essas parcerias novas entenderem, né? Apesar que nós gravamos a live da semana passada, está no IGTV do Instagram, mas eu só vou retomar o que é a psicomotricidade, essa neurociência, né, que trabalha de uma forma global o ser humano, os aspectos cognitivos, físicos e afetivos, né, atua na área da saúde e da educação, com a reeducação de movimentos de adultos, crianças, idosos, no aspecto nas clínicas, né, na área clínica, e agora expandindo aí para escolas, né, que futuramente vão ter aí psicomotricistas, hospitais, Uhum. para atuar nessa área, né, Ju? Ela é uma ciência Assim, antiga, né, Ju? Não é uma é, ciência nova. sim. É uma neurociência, né, muito antiga, começou na Europa, né, há mais de 200 anos, e na França foi fundada em 1967 com a doutora Gisèle Subirra. Ela criou o ISRP, que é o Instituto Superior de Psicomotricidade e Relaxação, em Paris. Em 1974,
Foi criado o primeiro diploma do Estado do Mundo e foi criado o primeiro Congresso Internacional de Psicomotricidade. Em 1980, eu estou falando um pouquinho da história, tá, gente? Continuando o que foi a live da semana passada. Em 1980, foi a criação da OIEPR, que é a Organização Internacional de Psicomotricidade e Relaxação, da qual a doutora Maria Beatriz Loureira é presidente. No início do ano passado, foi regulamentada a profissão e agora a gente está com os caminhos mais abertos aqui para reconhecimento, para trabalho. E essa é mais uma forma de a gente estar divulgando o nosso trabalho, divulgando o que vem ser a psicomotricidade, né? Isso mesmo. E a gente falando aí em psicomotricidade, a gente vai falar, né, da consciência, da identidade desse corpo, né? Que esse universo, primeiro ele é corporal, somente depois se realizam em outros níveis, né, Ju? Assim, nossos primeiros meses de vida, são fundamentais para a estruturação das nossas potencialidades, né? Desde muito pequenininho, desde muito bebezinho, já tem aí todo um trabalho psicomotor acontecendo, né? E se faz por meio da onde? Da nossa psicomotricidade, né? Todo esse trabalho evolutivo é a psicomotricidade que está ali se integrando, né? A relação, quando a gente fala da relação que o bebê tem com a mãe, é super importante para os esquemas afetivos, né? Os esquemas afetivos por meio de mecanismos sensitivos motores. São muito importantes. Então, quando o bebê nasce, ele ainda não tem um eu, né? Ele e a mamãe ainda são a mesma coisa. Esse processo de dissociação vai acontecer através desses mecanismos, né? O toque, né? O contato, são momentos muito importantes, né? Para que a criança tenha ali esses movimentos sensitivos na troca com a mãe. Depois de depois de um mês e meio, a criança começa a perceber essa diferenciação do eu e do outro, né, Ju? E aí a gente tem as expressões com o diálogo tônico do bebê, que são super importantes, a troca do olhar da mamãe com o bebê, que é super importante, e aí vem essa dissociação do eu. E a principal linguagem trabalhada foi a afetividade, né, Ju? Que é uma das áreas psicomotoras Sim. que a gente trabalha. E a gente não pode deixar de falar, né, Wanda, da mamada, né? A hora que o neném nasce, esse momento da mamada é um momento muito próximo da criança com a mãe. E é um momento único, né? E essa hora o bebê, ele tá usando diversos sentidos dele. Às vezes a gente acha assim que uma mãe está dando um mamar, que a criança está apenas se alimentando. Isso vem todo um desenvolvimento, né? O que acontece? Quando o bebê nasce, existem vários reflexos que são mantidos por determinado tempo. Um desses reflexos é o reflexo da sucção. E ele é exercitado ainda no ventre, né? Tem mães que têm a sorte de quando faz um ultrassom, tá o nenenzinho lá chupando o dedo, né? O bebezinho dentro da barriga. É difícil, mas acontece. É um movimento que a gente sabe deles que acontece dentro da barriga, né? Bem, na hora da mamada, o bebê ele está com seus sentidos todos aflorados. Ele está percebendo os sons no ambiente. Ele está percebendo a temperatura, se está quente ou frio. Ele sente o toque. Ele escuta os sons do próprio corpo. Como que esse corpo está começando a reagir. O som da mãe, batimento cardíaco, é uma coisa que está muito próxima, que o bebê sente, a respiração. E isso tudo é muito importante para esse desenvolvimento desse corpo. Nesse mecanismo dele da sucção, que eu havia citado, existe uma parte que é muito importante, porque quando o bebê está fazendo a sucção, ele trabalha toda a musculatura das bochechas. Além disso, a língua e uma parte posterior da garganta. E isso é um mecanismo
assim, gasta muita energia, é um mecanismo de grande esforço para esse bebê. É um movimento complicado, mas ao mesmo tempo ele é muito poderoso, porque ele ajuda a desenvolver diversas partes, diversas coisas fundamentais para o bebê. E assim, deixa claro que não é só a mamada no peito, tá? Porque pode ser também que tenha havido algum problema e seja mamadeira. Da mesma forma, né? Claro que com todos os cuidados que uma mamadeira precisa ter, de não ter o bico tão aberto, enfim. Isso é outra história. Mas quando o bebê ele está fazendo essa movimentação, ele tem um movimento de contração e relaxação muito grande nessas musculaturas, que estão sendo preparadas já para mais na frente, né? Desenvolvimentos mais à frente. E o que acontece? Quando ele faz esse movimento de sucção, ele acaba movimentando a cabeça um pouco para frente. Isso faz com que ele movimente as primeiras vértebras cervicais e a musculatura do tronco. Isso ajuda o enrolamento dele, que é uma coisa que a gente vai estar falando mais na frente, que é uma parte muito importante desse enrolar do bebê. Além de tudo isso, desses sentidos, dessas sensações que passam para o bebê, esses estímulos eles são muito essenciais para o desenvolvimento neurofisiológico. O que acontece? Quando o bebê nasce, no período de 0 a 24 meses, é um período de maior plasticidade cerebral. Mais à frente acontece de novo, mas não é tão grande quanto nesse início, tá? O que seria essa plasticidade, né? É uma capacidade do sistema nervoso central de se adaptar. Então, ele adapta às sensações que ele está sentindo, aos estímulos que ele está conseguindo receber. Então, isso tudo ajuda com que ele organize essa estrutura funcional. Agora, é muito importante, como você falou, Vânia, a hora da massagem, a voz da mãe, como vai chegar, a voz do adulto que está próximo, como que vai ser. Isso tudo já está ajudando para a formação da criança. E isso faz com que o cérebro do bebê ele vá se equipando automaticamente dos estímulos à sua volta e o seu corpo vai se envolvendo nessas sensações e experimentação. Isso faz com que o desenvolvimento cerebeloso dele e do tronco cerebral chegue a um equilíbrio interno, que seria o interceptivo, externoceptivo e proprioceptivo, que são fundamentais para a aprendizagem, para a inteligência sensório-motora. Então, todas essas experiências vividas no primeiro ano, nos primeiros anos, vão dar um impacto no desenvolvimento cerebral. E assim, né, é uma base para todos os movimentos que estão a vir, né, que vão ser desenvolvidos, né, Vânia, que vão estar surgindo por aí. Sim, Ju. Quando você fala de toda essa base, né, neurofisiológica, podemos deixar claro que os primeiros movimentos corporais do bebê, eles são intrauterino, tá? Quando a criança ali, o feto, antes do nascimento, ele não está imóvel, ele está em movimento que já se coordenam para alcançar gestos, né, precisos. Quando você vê um ultrassom com um bebê que levou a mão até a boca, ou uma posição que o ultrassom consegue apresentar para a família, ali já tem ali todo um movimento coordenado com gestos precisos, Ju. E essa coordenação vai dar o apoio para o corpo e formar o sentido que servirão para as etapas posteriores desse desenvolvimento. Então, desde da barriga da mamãe, o feto já está lá, em movimento constante, né? Suas primeiras expressões, elas são essenciais, motoras, desde as primeiras horas de vida, Ju. E os gestos que fazem os bebês, eles não são gestos desordenados, sabe? Fortuitos. São gestos que já estão ali num processo de desenvolvimento que pertence a um sistema muito complexo, Ju. Então, toda a gestação já é um período que a criança está se desenvolvendo e que a parte ali de gestos já está acontecendo. E após o nascimento, a gente tem aí todo um desenvolvimento, né, Ju, para acontecer, mas dentro da barriga da mamãe, o bebê já está lá em movimento constante, movimentação, para que esses gestos, aos poucos, vão ficando mais refinados, mais precisos. Por isso tem muito ultrassom, que até é radiografado, fica, né,
com o bebê com a mão, com o dedinho na boca, ou em alguma posição, né, Ju? Sim, Então, sim. então isso é super Esse, bacana. sim. O bebê ele precisa, né, dessas posições, né, de estar se reagrupando, né, para causar um bem-estar a ele, né, para ele sentir o bem-estar, certo? E tem diferentes grupos musculares que são levados ali para favorecer essa coordenação motora. E o princípio assim, desse desenvolvimento é o enrolamento, que é o reagrupamento. O bebê ele se reagrupa, as sensações, ele consegue identificar, começar a identificar o que está acontecendo em volta. E essa segurança que ele tem dá graças à tonicidade, né? Que dá a equilibração junto com os músculos, né? Esse enrolamento, essa postura do enrolar, ele ajuda a criança a desenvolver que mais na frente isso vai ajudar ele para poder sentar, para ele poder ficar de joelho e aí ficar em pé. Tudo começa lá atrás, desde antes, começando o enrolamento, e aí ele organiza o tronco, a cabeça, organiza a cabeça, o tronco e depois os membros. O tronco e a cabeça, ele se organiza por enrolamento e torção, que a gente pode trabalhar rolando o ombro do bebê em posição contrária do quadril e os braços e pernas, os membros superiores e inferiores, a gente já trabalha como torção, né? O enrolamento ele também faz uma parte muito importante na hora do banho. Assim, o banho não é apenas um tomar banho, né? A gente tem que ter muito cuidado para ser um momento prazeroso para o bebê. Porque nessa hora ele está resgatando várias sensações, né? Várias informações, todos os seus sentidos estão sempre muito abertos, pronto para receber. Então, quando a gente pega um bebê no colo para levar na banheira, a gente já leva nesse posicionamento de enrolamento, nessa posição de enrolamento. Quando a gente retira ele da banheira, é a mesma coisa, a gente tira ele nessa postura de enrolamento. Isso tudo ajuda o processo. Agora, é preciso que ele não tenha trauma no banho, né? Não seja uma coisa dolorosa, que haja uma dificuldade. O bebê ele precisa se sentir bem, tá? Porque dentro de todo esse contexto do banho, ele consegue descobrir o próprio corpo, né? A ausência do peso do corpo na água, ela permite esse reencontro desses movimentos fetais que ele tinha. Então, isso para ele é um retorno, uma memória, e isso contribui todo para o seu desenvolvimento, né? Agora, esse deslocamento da água sobre a pele do bebê, ele ajuda muito no desenvolvimento psicomotor, porque os sentidos do bebê estão todos na pele. Então, esse toque na água, ele consegue perceber até onde vai o corpo, qual que é o limite do corpo dele. Então, isso já está começando a trabalhar o esquema corporal dele. Uma coisa que a gente vai falar bem mais na frente, né? Semana que vem. Mas, assim, já é uma coisa que já vem sendo trabalhada e a gente pode trabalhar com a temperatura da água, o barulho da água, essa experimentação dele bater a mãozinha na água, o som que é feito. Tudo isso já está interiorizando e ajudando toda essa formação psicomotora que esse corpo precisa. Todo esse contexto, todo esse conjunto de informações. E outro momento também bem importante seria o momento de secar o bebê, que é um momento que a gente consegue movimentar esse corpo, que ele vai sentir através da pele, um toque diferente. A gente pode aproveitar esse momento para fazer massagens. Tem diversas massagens voltadas para o bebê que podem ser feitas nesse momento. Então, assim, ele sentindo todas essas sensações vai ajudar com todo esse desenvolvimento da sua coordenação, né?
É isso mesmo, Ju. Essa organização motora, né, Ju? Nos primeiros meses o Uhum, bebê ele vai efetivar essas primeiras ações, né, concretas com o meio, né, através das suas funções reflexas, né, Ju? Porque tem aí também os uhum, reflexos primitivos, né, que são respostas automáticas uhum, do bebê, né? São estereotipadas a determinados estímulos, mas assim, eles desaparecem, né, no primeiro ano, né, Ju? Mas tem uhum, essas respostas reflexas do bebê. Os princípios básicos, né, da coordenação motora do bebê são o enrolamento, o endireitamento, torção e tensão, como a Ju estava falando, né, Ju? Mas tem uhum, aí esses movimentos no primeiro ano reflexos que são bastante importantes, né? Desde o nascimento, algumas posições geram, como a Ju falou, essa sensação de bem-estar, né? Esse reagrupamento muscular é muito importante, né? Quando o bebê se sente acolhido, quando ele se reagrupa, né? A criança vai uhum, experimentar o corpo, a unidade estável nesse reagrupamento, né, Ju? sim, É equilibrado para ele essa posição. Então, essa posição de bem-estar que a criança está reagrupada, na verdade, é sobre si, né? O enrolamento dele mesmo, de um músculo colocado em posição favorável para a coordenação motora, viu, Ju? Então, assim, é uhum, super importante e são os princípios básicos da coordenação motora do bebê. O enrolamento, endireitamento, torção e tensão. São esses os movimentos que vão ser ali, né, exercitados, né, pelo adulto, pela família, no momento do banho, no momento da mamada, e são posições muito confortáveis de bem-estar para o bebê, que são super uhum, importantes, né, Ju? E, sim, e, sim, e esse enrolamento do bebê. E aí vem aí, depois dessas sensações, depois dessa percepção, né, dessa movimentação, vem essa dissociação. Tem os membros superiores que começam ali, né, Ju, um outro trabalho, que o bebê se relaciona, né, com partes do corpo, né, e a mão é considerada a unidade mais motora mais complexa e tem ali a mão, o bebê levando a mão à boca, né, o bebê uhum, seguindo, né, a princípio a movimentação imperceptível da mão e por puro prazer ele movimenta, ele brinca com a mão até que aparece aí um desenvolvimento óculo manual, né, em que os olhos começam a seguir a mão, né? Ali uhum, tem toda uma sim, brincadeira e é um instrumento de conquista do mundo exterior, né, Ju? Porque a mão é uhum, realmente um instrumento de conquista, porque ela interage com o externo, né? Ela tem uhum, todo aí um trabalho, um descobrimento, né? As mãos do bebê, elas vão manipulando, os movimentos vão acontecendo, ele vai conseguindo pegar objetos, né? Um desenvolvimento de coordenação e visão, né? A visão lá uhum, seguindo o movimento e a atividade manual, que vai contribuir, né, Ju, com o movimento, com o conhecimento sim, externo. Então, vai ser o momento que o bebê vai segurar o cabelo da mamãe com a mão, né? Vai tentar uhum, pegar alguma parte do corpo, até na mamada mesmo, né? É um momento que ele utiliza a mão para segurar alguma parte do corpo da mamãe e se sente seguro uhum, naquele momento, né, Ju? E aí, aos poucos, ele sim, vai fazendo, né, essa dissociação de uma mão com a outra mão, passando um objeto para a mão contrária. Então, todo esse trabalho psicomotor já está acontecendo, né, Ju? Com essa uhum, dissociação toda, né? A utilização da mão é uma praxia, assim, que vai ser trabalhada em todas as fases. Mas como a gente fala em etapas, né? Etapas neurológicas, então que começa lá no tronco cefálico e vai seguindo, a gente está apresentando assim esse uhum, processo para chegar, né? Aí uma praxia mais refinada, mas todas essas partes que a gente está falando hoje já é o processo na fase uhum, do bebê. Então, da assim, idade, sim, exatamente, vai seguindo para poder depois a gente ter aí um movimento mais refinado. Correto, Ju? uhum, sim, sim, Então isso passa aí a ter mesmo, um movimento com intencionalidade, né? E aí se seguem muitos outros movimentos com intencionalidade. Quando a gente fala isso, a gente fala da preparação para o andar, né? Já estamos aí uhum, numa outra etapa do desenvolvimento que é muito importante, que é um símbolo aí, né, de crescimento, né, para as famílias. É todo um trajeto uhum, psicomotor que já aconteceu, né? Mas antes de andar, a criança precisa viver todas as etapas também, né, Ju? Então, quando a gente sim, fala em etapas, então antes de andar, a criança tem que
rolar, a criança tem que rastejar, a criança tem que engatinhar, a criança tem que ficar em pé com e sem apoio, né? Até ela conseguir manipular os objetos que a gente falou agora, e é preciso que o bebê domine a sua motricidade para isso, né, Ju? Sim. Que se desenvolva aí com esses movimentos corporais globais para chegar aí no mais específico. Então, é comum, né, quando um adulto chega no quarto do bebê e a criança está virada, numa posição que ele não deixou e ele se surpreende, né, com aquilo, mas a gente já está perto ali de... Às vezes até se assusta, né, o papai e a mamãe, mas a gente já está ali num processo de desenvolvimento super importante. São etapas que estão sendo, né, sequencialmente passadas para poder entrar aí nessa sequência dos padrões motores mesmo, que constituem o desenvolvimento postural, o equilíbrio de membros superiores e inferiores também, né, Ju? Então, quando a gente fala isso do preparar para andar, tem uma sequência aí, né, de movimentos que já aconteceram. Isso pegando desde bebê, né, porque você tem ali a postura do recém-nascido, né, a coluna em cifose, em C, para depois ter o fortalecimento. E outro ponto, que é o decúbito facial, que é quando a criança fica de bruços, né? E tem depois a retenção da cabeça, quando ele consegue manter um pouco mais a cabeça levantada e começa a interagir com o meio, né? Vendo que tem à sua volta, que é super importante. Essa dissociação de membros que eu já falei, de tronco e membros, que está acontecendo para ele chegar na reputação, né? Essa criança está numa fase que ele já consegue se movimentar, né? Já tem ali um tônus para uma movimentação. Ele vai puxar o seu braço à frente e ele vai fazer a reputação, se movimentando já ainda sem a tonicidade da quadrupedia, mas ele já está aí num movimento para o engatinhar, né, Ju? Que é super importante. Ele faz o deslocamento para frente, para depois ele ficar sentado com suporte. Esse corpo ali já está com desenvolvimento, né, psicomotor super importante. Então ele senta com apoio, né? E futuramente ele vai para quadrupedia, porque fortaleceu aí todo um caminho já, né, em etapas, para a posição de sentado na cadeira do bebê. Ele está com o eixo corporal mais fortalecido e ele já tem ali a cadeira do bebê para ele conseguir sustentar, né, esses membros superiores com o eixo equilibrado. Bom, depois disso é só aventura, né, gente? Porque ele vai subir obstáculos, engatinhando, né? Aquele engatinhar que era algo que estava ali, né? Ficando harmonioso, ficou muito mais, e aí ele gatinha quase correndo. Então, assim, os pais ficam muito atentos nessa fase, né? Ele vai explorar ainda muito mais os objetos, porque ele tem ali, né, o deslocamento próprio, né? Independente já pelo engatinhar, até que ele chega na postura do sentado sem apoio. Que agora ele já trabalhou bastante, já fortaleceu bastante, e vem aí essa adestralidade diferenciada, quando a criança utiliza uma mão, utiliza outra mão, passa um objeto de uma mão para outra, brinca com os objetos à sua volta, e é super importante. A cozinha é um lugar de experimentação, né? Porque tem sempre um objeto ali ao alcance da criança, né? Não são só os brinquedos da criança aqui. Às vezes a gente tem uma preocupação muito grande com o brinquedo, né, Ju? E aí, nossa, milhares de brinquedos, o vovô, a vovó, todo mundo. Mas se ele tiver numa cozinha, tiver milhares de utensílios ali, que não sejam perigosos, para ele manipular, ele vai se divertir, vai aprender, vai explorar da mesma forma, certo? E aí vem aí uma postura bípede com apoio, né? Ele vai dar a mãozinha para o papai, para a mamãe, para o irmão, para quem estiver perto, para ter essa sustentação, essa mobilidade, mas já na postura bípede, que é super, super bacana. Né? Ele está ali requisitando isso, né? E vem a evolução vertical com suporte, que eu acho também uma fase muito legal. E tem um apoio vertical na sequência, e aí o que as famílias vão fazer? Nossa, agora ele vai percorrer a casa toda. Então, assim, vamos proporcionar isso. Vamos colocar objetos em distâncias curtas, para que as crianças possam se sustentar e passar de um espaço a outro, sabe? Explorando e ganhando, né, esse espaço pelos seus movimentos. Isso é uma brincadeira bastante interessante para fazer em casa nessa fase. Então, do sofá tem uma cadeira, tem um outro material e a criança vai se deslocando. Para até depois desse momento, né,
a criança já está muito mais fortalecida, aí vem aí uma subida de escada mais avançada, vem aí uma sustentação bípede sem apoio, a criança já está com 10 meses aí, né? Temos aí um percurso já percorrido por essa criança e vem aí essa evolução com a gravidade. A criança já se sustenta em pé e ela já consegue paralisar membros inferiores e movimentar só os membros superiores em busca de um objeto, em busca de algo que esteja no chão. Então, assim, olha a evolução desse sistema todo, né? É um sistema complexo e a gente agora falando item, né, fase por fase, etapa por etapa, é maravilhoso, né? A observação, Ju. Depois desse momento que a criança já tem esse controle, né? Esse controle tônico, ele vai para a marcha instável. O bebê está com 13 meses, está na marcha instável. E aí, rapidamente, com 2 anos e 4 meses, mais ou menos, ele já está na marcha independente automática. Né? 1 ano e 2 meses, na verdade, ele já está na marcha independente. 1 ano e 4 meses, mais ou menos, ele vai estar na marcha automática. Então, assim, é um desenvolvimento, essa preparação para andar tem muitas etapas. E são etapas muito importantes. O que a gente pode fazer? Proporcionar, né, Ju? Proporcionar possibilidade, proporcionar acompanhamento, sim. Tudo bem, às vezes o bebê cair assusta um pouco. Mas desde que ele caia da altura dele, não é um problema. Né? Ele vai se reequilibrar. Ele tem aí um período para reestruturar esse corpo na posição que ele estava anteriormente, ou não, né, Ju? Porque, de repente, a brincadeira fica no chão, né? Tem toda essa opção. Então, assim, falou aqui, mas tudo bem, tudo que é ao vivo é assim, né, Ju? A gente tem sempre que estar preparado, né? Então tá. Vamos, então eu estava ali nessa fase que é super importante e a gente vem com a fase aí dos 15 aos 3 anos, né? Dos 15 meses aos 3 anos, o bebê já está, a criança já está andando, tem aí todo, né, um processo de crescimento, né? E o diálogo tônico está mais equilibrado, as etapas e as aquisições, vou tomar uma aguinha, pessoal. Assim, né? Estão mais equilibradas, né? Essas aquisições relacionais cognitivas estão em desenvolvimento e a criança está numa fase que ela já responde pelo nome, então se você chama ele, ele sabe que é ele já consegue nomear imagens, ele já consegue compreender instruções, ele está numa outra fase cognitiva de atenção também, né? Entre 18 e 24 meses a criança experimenta, explora, aprende vivenciando, né? A gente sempre tem que pontuar a importância da brincadeira nessa fase, né, Ju? Sim, sim, o jogo com a família, né? A interação desse momento, o envolvimento da família é muito importante porque é o espelho dele, né? Ele vai refletir o que ele está vendo, o que ele está sendo estimulado, né? Então ele vai se interessar pela descoberta do seu corpo, do próximo, vai reconhecer que o outro, que a mãe é o outro corpo e ter toda essa troca, né, entre os corpos, né? Sim. A gente tem... Pode falar, só queria falar um pouquinho dessa exploração, né? Quando eu falo que a gente pode propiciar, que a gente pode fazer, mas como, né, Vânia? Propiciar como? Então, os materiais são muito importantes, né? Nessa fase a criança já consegue segurar um giz, já consegue segurar um lápis, né? Eu disse segurar, né? Já é uma proeza, né? Então, assim, essa exploração para posteriormente a gente tem aí, né, uma divisão de linha mediana para que a criança segure, né, polegar, indicador, dedo médio como apoio. É todo um processo que ainda vai acontecer. Mas esse momento é o de explorar e explorar o traço, Ju. O traço é muito importante. Então, assim, é a primeira escrita da criança, né? Então, ela tem que ter aí possibilidades de fazer isso com um papel maior, né? Um movimento, a criança está na fase de um movimento mais amplo, não está na fase de um movimento específico, então ele vai explorar,
explorar com lápis de cor, explorar com giz de cera, com aquarela, com os materiais que ele tiver disponível, né? E aí está no nosso papel disponibilizar isso para a criança, e esse material, esse recurso. E essa criança vai explorar esse papel de formas diversificadas. Você também pode diversificar as formas desse papel e dar a possibilidade, né, para que esse rabisco vá se tornando aí, tem ali um controle tônico, né? Que a criança coloque mais força ou menos força, né? Que esse traço vá sendo exercitado até que a criança comece aí a ter uma construção, né, da garatuja, que é das primeiras fases de desenho, né, da criança, e aí vá passando para o papel esse esquema corporal, que na verdade está em processo ainda, né, e por isso a construção do desenho vem ali concomitantemente. A gente tem que ter a possibilidade de dar possibilidades. Entendeu? Então, assim, quando você quer ajudar seu filho nessa fase de estruturação, dê possibilidade para que ele possa estar praticando, né, Ju? Eu queria até falar que essas vivências, elas vão contribuir muito para o desenvolvimento deles nas próprias etapas, nas próximas aquisições, certo, Ju? Sim, sim, ele precisa dessa experimentação, né? Precisa desses momentos de experimentação e precisa de um adulto, né, para direcionar toda essa exploração, né? Não deixar a criança tão presa. É a hora de ver o mundo, de descobrir novas texturas, descobrir os ambientes, descobrir as diferenças de temperatura, né? As diferenças de brincar com terra, brincar com massinha. Isso tudo é muito apropriado para ele começar a perceber essa sensibilização, essa sensibilidade das mãos, do corpo todo, está muito aflorada. Então, assim, quanto mais a gente estiver trabalhando, quanto mais experimentação, melhor essa formação, né? Melhor esse desenvolvimento, né? E a criança precisa se relacionar com o adulto. Ela precisa ter esse contato, compreender o outro, já desde pequeno, até as regras, né? O sim, o não, o que pode, o que não pode. Tudo a gente já começa a falar que isso já vai interiorizando a criança, já vai compreendendo o que é viver, né, nessa sociedade, o que é viver em conjunto, né, com os demais, né. E assim, a gente precisa deixar que a criança experimente puxar móvel, empurrar, deixa fazer um pouquinho de bagunça em casa, né. Isso faz parte, essa experimentação faz parte, né. Esse subir, descer, tudo isso existe aspectos que estão sendo desenvolvidos para trabalhar melhor todo esse desenvolvimento neurofuncional, para ele poder conhecer os limites e saber, né, como desenvolver e ter um desenvolvimento que daí para frente vai uma cadeia, né, uma sequência de movimentos, né, Van? Isso, a gente está apresentando assim, etapa por etapa desse desenvolvimento, né, e vamos chegar até os idosos. E quando a gente fala nessa exploração, quando a gente fala no brincar, né, da importância de vivenciar, de explorar, do aprendizado através do lúdico, né, que é muito importante, a gente tem que falar também do jogo simbólico, né, que a criança também pode aí fazer um trabalho com a brincadeira, né, brincando de cabeleireiro, e tá ali trabalhando a linguagem, né, a sua interpretação do meio social que ele frequenta. Então, assim, os jogos simbólicos são muito importantes para a linguagem, para esse processo de entendimento cognitivo, né, do social, quando você fala do social. Então, assim, muitas crianças gostam de brincar de médico, gostam de brincar de casinha, gostam de brincar, né, com animais do fundo do mar. E esse tipo de brincadeira, além de ter aí um papel super importante no imaginário, né, tem toda aí uma construção da linguagem, né? Uma exercitação dessa linguagem, né? E é super importante. Então, assim, é uma fase de explorar, vivenciar e aprender brincando, aprender de uma forma prazerosa. O aprendizado mais significativo é o aprendizado que você tem de uma forma prazerosa. Você aprende brincando. Então, assim, todo esse desenvolvimento na educação infantil, para os pequenos, né? É trabalhado também em escolas, é trabalhado também, não é muito trabalhado em escolas, e assim, é uma parte importante
para o desenvolvimento da criança. Brincar, explorar, experimentar. Essa fase aí que está sensório e motora dentro do pré-operatório é super importante para a gente avançar, né? Avançar para novas fases, né? Quando a gente fala de, então a criança já está segurando o lápis, mas aí ele rabisca, não olha porque ele está fazendo, calma. O momento vai chegar, a etapa certa dessa concentração, dessa atenção, desse controle tônico, né? Vai chegar, então calma, tudo tem a sua etapa neurológica para conduzir todo esse processo, né, Ju? E a gente tem que esperar que cada uma delas realmente esteja pronta, né, Ju? E tivemos aí algumas perguntas, né, Ju? Sobre até esse aspecto que vai ser a nossa próxima live. Nós vamos falar. Né? É um ponto super forte. A praxia, né? A gente vai tratar agora de 3 a 7 anos e vai percorrer muitas habilidades aí que vão estar num processo de realmente de controle, né? Um processo diferenciado. É a área assim mais complexa. A mão é considerada a área mais complexa. Por quê? Porque muitas etapas aí já passaram. A criança vem no movimento de integração aí das áreas, né? Das áreas cognitivas, afetivas e motoras, né? Então, assim, é um momento de complexidade. A área realmente está aqui no lobo frontal, é a área que está ali com a motricidade que tem que estar realmente em todas as áreas fechadas para que tenha essa evolução e essa execução perfeita, né? Esse refinamento, né? Essa atenção, esse controle. Então, assim, é muito, muito, muito processo e etapas para chegar na praxia. E tivemos várias perguntas durante a semana, né, Ju? Mas assim, Van, antes, só falar uma coisinha sobre as praxias, assim, como é um processo tão complexo, né? Que ele precisa dessa coordenação, né, toda, motor e esse conhecimento corporal, né? Ele precisa ter essa noção desse corpo. Então, por isso essa fase também é tão importante, né, de 0 a 3 anos. Para ele reconhecer esse corpo, para ele ter uma noção do espaço temporal, para ele começar a perceber concretizar todas essas fases, né? Então, assim, realmente o cérebro é bem elaborado, né? Ele precisa ir subindo etapa por etapa para alcançar, né? E realmente a praxia é o nosso próximo tema. E a gente tem recebido a pergunta, né, Van? E esse está bem legal. A gente está respondendo pelo direct e a gente sempre traz uma pergunta para responder aqui. Sim, Ju. E veio uma pergunta direcionada para a Vânia, né, Vânia? Veio sim. Quando a gente fala assim nesse ato motor voluntário, né, que a criança já tem todo esse controle, né, pensando que todas essas etapas foram bem concluídas, bem fechadas, que essa criança está bem organizada para esse momento, né, que tem ali um desejo, uma intencionalidade, né, essa integração do espaço que será produzido, que é um ponto, né, bem complexo, essa organização postural, né, Ju, que possibilite o movimento, né, uma postura que interfere em todo o traço, em todo o trabalho, uma programação do movimento a ser realizado. Isso, né, a gente pode falar, olha, esses aspectos todos juntos, isso quer dizer que, nossa, temos aí uma praxia que foi bem fechada. Então, quando acontece de eu ter algum paciente em consultório que chega, olha, não está escrevendo bem, olha, não consegue administrar bem o espaço na hora da escrita. Olha, né, tem sempre aqueles pontos. Mas aí, vamos olhar tudo que foi, todas as etapas anteriores, tudo que foi trabalhado, como essa criança está, para tentar, né, fazer essa reeducação, esse trabalho clínico, para fazer um retrocesso e ajustar essa etapa que está precisando de ajuste, né, Ju? Então, assim, a praxia realmente é uma área muito importante, precisa de estar totalmente ajustada, como nós falamos, estamos sempre falando, né? Para que tenha aí um desenvolvimento pleno, né, para essa criança, para esse adulto, e até essa reeducação que é feita quando a gente já tem uma idade, precisa cuidar dessas etapas novamente, mas agora com outro olhar, né, Ju?
Então, assim, Uhum. tem todo aí um trabalho. E tivemos perguntas, nós respondemos a todas as perguntas, tá? E tem essa daí. O que é essa tal de praxia, gente? Que Aí é eles isso que você falam toda fala? hora essa praxia. Conta pra mim o que é essa praxia melhor. Então, assim, é exatamente isso que eu falei. Um sistema de movimentos, né? Coordenados que em função de uma intencionalidade. Então, assim, eu tenho algo para fazer e preciso ter todo esse controle. Eu tenho Quero que fazer, fazer. né? Exatamente, um quero fazer, Ju. Então, assim, estamos aí nessa fase de que eu quero fazer, né? E eu tenho ali Uhum. todo um espaço para pensar como eu vou fazer, né? Então tem que ter todo um planejamento, né, Ju? Tá tudo ali na função Uhum. Sim. executiva. Então, eu tenho que pintar essa figura geométrica e não posso tirar o meu lápis fora desse espaço. Tem aí todo um controle postural, um controle tônico. Então, assim, temos que trabalhar com essa clareza de que não é só um pintar, que não é só um Uhum. rabisco. Temos que ver esse desenvolvimento de uma forma total, global. Uhum. Um Sim. ajuste precisa do outro. Então, assim, o que eu vou falar para você é isso. Essa praxia é exatamente esse movimento coordenado com intencionalidade. Né? Para isso, Uhum. todas essas etapas têm que estar bem fechadas. Né? Quando a gente fala em praxia, a gente fala nessa integração, tá bom? Nessas considerações significativas que todos nós temos que atentar. Quando você está com uma criança e você quer que essa criança se desenvolva ali, você tem que parar para olhar esse corpo, para olhar esse movimento, para olhar esse Uhum. planejamento, para saber onde é que está, né? Essas significações psiconeurológicas, né? A gente tem que estar Uhum. atentas a todo momento. Elas são desenvolvidas, né? Primeiro para a praxia global, em que você está trabalhando aí, né? Todos os músculos e coordenando e tendo um movimento harmonioso, com ritmo, para que a gente chegue a isso, né? Em um nível complexo diferenciado, né? Uhum. Membros superiores, membros inferiores e a harmonia de tudo isso que a gente fala, compreende como micro motoricidade, que vem aí a praxia fina. Tema da nossa próxima live, então assim, passo a passo a gente vai falar e vai exemplificar, vai, vai dizer como a Uhum. gente pode ter aí um alinhamento, um desenvolvimento melhor e específico, né? Sim. Dessa habilidade que é tão complexa, né? E Uhum. vem aí se desenvolvendo aos poucos, de forma diferente em cada etapa da vida do ser humano, né, Ju? Sim, sim, desde lá dos piquititinhos até a maioridade, que aí começa um outro processo, que vai ser também tema de outra live, né? A gente Exato, vai falar de pessoal. tudo, né, Exato. Van? Olha, eu quero Ai, agradecer muito, né, Ju, porque todas as lives a gente tem aí nossos, nossos parceiros, né, Ju, e estão aí assistindo. Só a sim. live vai ficar gravada, então assim, quem já não deu tempo, porque às vezes acontece com todo mundo, reajuste aí, né, Uhum, e não deu para reajustar. Vai estar gravado no IGTV, no Instagram da clínica. Então você pode sim. assistir antes da próxima, para ter aí um alinhamento. E a gente vai continuar falando aí durante algumas semanas até a gente fechar todas as fases, né, Ju? Sim, 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 com certeza. Muito obrigada, gente, a todos que Pessoal, obrigada. assistiram. Obrigada pela participação. Obrigada, Vânia. Obrigada a Sempre você, Ju. gostoso. Obrigada, Tá bom? pessoal, tá? Pela presença online. E semana que vem eu espero que vocês estejam aí, que tenhamos novas parcerias, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Ju. Um beijo grande Obrigada, para Vânia. todos, tá? E até semana que vem, então. Beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.